Aí, muito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje recordando o nosso querido Vinícius, que não pode estar com a gente, porque nesse momento está apresentando um concerto em Ljubljana, na Eslovênia. Nós queremos fazer esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Supliquemos a luz, a presença, a força, a graça do Espírito Santo para que ele nos ajude a compreender cada vez mais a palavra de Jesus. E nesse domingo das missões, nós queremos oferecer o encontro também por todos aqueles que, em nome da igreja, em nome de cada um de nós, são missionários, missionárias em todas as partes do mundo, inclusive no continente digital. Tanta gente que se tornou missionário digital pregando a palavra de Jesus nesse vasto mundo Ai, das que novas. bonitinho. Oh, Que o Espírito lindo. Santo nos guarde, nos proteja e nos abençoe durante essa reunião. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós, Mãe querida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje nossa reunião será bem rápida, bem curta, mas muito produtiva. Nós vamos, num primeiro momento, falar de duas coisas, né? Como que terminou o Reino do Sul e começou o exílio, então, um exílio que agora engloba os dois reinos, o Reino do Norte, o Reino de Israel, o Reino de Judá, o Reino do Sul, e depois o que aconteceu com a Arca da Aliança. E depois nós teremos mais dois blocos, né? Com a Duda, que vai falar para nós sobre um salmo que se rezava, se cantava no exílio, e principalmente depois do exílio, e se continuou cantando até os nossos dias. E o Euclides, por fim, nos vai ambientar na próxima reunião, dando-nos as cenas dos próximos capítulos. Como que terminou o Reino do Sul, então? Nós já falamos na semana passada sobre esse assunto, mas é um assunto que não se esgota nunca. Vamos relembrar uma coisa, olha. No ano 722 a.C., aconteceu a tomada do Reino do Norte pelos assírios, o Reino de Israel, né? Vamos refrescar a cabeça? O Reino do Norte era formado por 10 tribos. Depois do reinado de Salomão, o pessoal não se entendeu, houve uma assembleia em Siquém e se dividiu. 10 tribos ficaram no norte, no chamado Reino do Norte ou Reino de Israel, cuja capital era Samaria. E duas tribos ficaram no sul, no chamado Reino do Sul ou Reino de Judá, com a capital em Jerusalém. No ano 722 a.C., portanto, a Samaria é invadida e tomada pelos assírios. E aí é o fim do Reino do Norte. Acontece uma série de deportações, né? Gente que é levada para a Babilônia, gente que é trazida de lá para o lugar onde estavam essas 10 tribos. E acontece um fenômeno interessante, né? Uma miscigenação. Né? Acontece uma mistura de raças e de povos e, consequentemente, também uma mistura de religiões, que sempre teve, na verdade. Nunca se conseguiu tirar a idolatria totalmente do meio do povo de Deus. Mas agora, essa idolatria, que era detestada, combatida, que era extirpada sempre, ela começa a ser tolerada. E, nesse momento, surgem também os chamados samaritanos, essa mistura de raças aí.
É óbvio que nem todo mundo concordava com isso, nem todo mundo praticava isso. Muita gente, ou melhor, alguns foram deportados, mas daqueles que ficaram, vários desceram para o sul também. Então, buscam preservar a religião, a fé, a própria identidade no Reino do Sul. E buscam preservar, sobretudo, a sua consciência de povo de Deus. Povo que Deus tirou do Egito, povo que Deus amou, povo que Deus protegeu, povo que Deus continuou guiando através das instituições religiosas, mas também através das instituições civis. O Reino do Sul, ele permanece. Só que nesse meio de tempo, no ano 612 a.C., Nínive, a capital do reino assírio, do Império Assírio, é tomada, é invadida, melhor, e se inicia, desculpa, o Império Babilonês. Agora, o Reino do Sul entra num sistema de vassalagem com o Império Babilonês. Paga tributos, altos tributos, todos os anos, fornece mão de obra para os serviços reais, gratuitamente, e fornece também soldados nas campanhas militares. Só que a hora que o rei, ou melhor, o Império Babilonês começa a dar uma vacilada, sinais de alguma distância ou fraqueza, o Reino do Sul começa a flertar com outra potência política muito grande, que era o Egito. Vamos lembrar assim, o povo de Deus está instalado na Terra Santa, que é um corredor ali na costa da Palestina, né? A gente tem mais ou menos a geografia na cabeça. No norte estão os babiloneses, no sul estão os egípcios. É um corredor espremido no meio de duas grandes potências. Então, o que, que acontece quando o Império Babilonês dá sinal de alguma fraqueza ou sinal de que não está mais com aquela força toda em cima, né, do povo do Reino do Sul? Eles flertam, eles buscam apoio político no Egito, que parecia ser uma potência que estava de novo se elevando. Os babiloneses descobrem isso. E no ano 598 a.C., eles cercam Jerusalém e ali começa o início do fim do Reino do Sul. Padre Porque Marcelo, dá foi, licença, é a Lúcia. O Padre Marcelo, no YouTube não foi habilitado, o pessoal está esperando. não, o Vinícius me falou que não vai transmitir pelo YouTube hoje. Essa reunião está sendo gravada para depois ele colocar lá. Então eu vou escrever, porque tem um monte de gente esperando aqui. Desculpa, Padre Sim, Marcelo. sim. Então, o que que acontece? Esse reino do sul, que estava flertando com o Egito, ele é ameaçado e ele é também, né, um reino que pensava de poder continuar contando com a sua hegemonia e com a sua independência, ele começa a ser invadido cada vez mais pelos babiloneses, até que o próprio Império Babilonês acaba tomando a cidade de Jerusalém e saqueando o templo no ano 598 a.C. E aí acontece uma primeira deportação do pessoal do sul também. É levado para bem longe, é levado para os confins da Babilônia. A cidade ainda resiste, nem todo mundo foi levado embora na deportação, mas o que que acontece? Aproximadamente 10 anos mais tarde, no ano 587 a.C., o Império Babilonês destrói, arrasa completamente Jerusalém. Então, eles tinham saqueado o templo,
Eles tinham roubado o tesouro do templo, eles tinham tomado a cidade, mas não tinham destruído a cidade nem o templo. Então, 598 a.C. é o início do fim. E no ano 587 a.C., o fim total do Reino do Sul, do Reino de Judá. Então, os dois reinos tiveram a mesma sorte final, o mesmo destino. O que acontece é que um foi antes e o outro depois. O Reino do Norte, em 722, com a tomada da Samaria pelos assírios. O Reino do Sul, em 598 e depois 587 a.C., pelos babiloneses. E é o fim daqueles dois micro-reinos que agora ficam sem identidade, pertencendo aquelas terras todas ao Império Babilonês. Nós vamos precisar esperar mais ou menos uns 50 anos, quando acontece a tomada de Babilônia pelos persas e o início do Império Persa. Então, olha, primeiro era o Império Assírio, depois os babiloneses tomam a Síria. E aí começa o Império Babilonês, depois vem os persas, são muitos povos, né? Mas os persas tomam Babilônia, e aí começa o Império Persa. Mas é preciso esperar uns 50 anos, mais ou menos, até o ano 539, para que os babilônicos caiam e os persas subam, e Ciro, rei da Pérsia, dá ordem para que se comece a repatriação dos judeus. E aí é uma outra história, mas isso já é o fim do exílio. Então, durante 50 anos, mais ou menos, essa região toda ficou sem uma identidade religiosa, civil e cultural. Ficou submetida aos babiloneses. O que interessa para nós é ver como o povo de Deus leu no seu coração, na sua experiência religiosa, esse momento do exílio. Uma coisa é o que acontece do ponto de vista político. Outra coisa é como as pessoas interpretam. Vou fazer um exemplo para vocês, né? Não vamos falar de política aqui, mas o contexto ele é totalmente político. Quando um governante não é bom, quando um governo não é bom, a coisa não é justa, existem motivos políticos e sociais para isso. Agora, do ponto de vista religioso, as pessoas têm também o seu modo de ver. E o povo de Deus, como leu esse arraso de Jerusalém, essa opressão toda, essa segunda escravidão, agora no exílio, da seguinte forma: nós pecamos e Deus nos puniu. Deus nos mandou esse castigo por conta da nossa infidelidade. Essa é a leitura religiosa e, portanto, teológica que o povo de Deus faz da situação política que elas estavam se encontrando. Veja uma coisa, isso é bastante importante também. Os profetas que tinham surgido com o início da monarquia e que denunciavam sempre o pecado dos governantes, sempre o pecado dos reis. Nós vimos aí os profetas sempre em conflito com os reis. O que fazem nesse momento do exílio? Eles alimentam a esperança do povo, mas não daquela maneira assim inconsequente, dizendo isso vai passar. Não, não. Dizendo, olha, apesar do nosso pecado, apesar desse tempo de purificação, Deus será misericordioso e colocará fim no exílio. Então, uma esperança de retorno sempre teve. Agora, como eu já disse para vocês aqui, é óbvio que quando Ciro dá a permissão para voltarem para Jerusalém, e alguns anos mais tarde, inclusive para reconstruírem o templo, nem todo mundo volta. Aí começa a acontecer a diáspora, os judeus vão se esparramando por todo o mundo. Eles tinham sido
expulsos, ou melhor, deportados, desculpa, não é expulsão. Expulsão vai ser lá no ano 135 depois de Cristo, quando os romanos arrasam com Jerusalém. Aí existe uma expulsão da cidade santa. Mas nesse momento aqui do exílio existe uma deportação e o estabelecimento dessas pessoas em outras terras. Existe também o caso daqueles que se dão bem no estrangeiro, se dão bem no exílio, conseguem até ter ocasiões e possibilidades que não encontravam no seu próprio país de origem. Então, foi um tempo triste, de desgraça para o povo de Deus, sobretudo para os mais fiéis. Para outros, foi o início de uma vida nova sem maiores problemas. Agora, voltando ao aspecto religioso e ao sentido teológico dado para o exílio, nessa hora nós vemos como o povo interpreta a justiça e a misericórdia de Deus, dizendo de fato, Deus está nos castigando, mas Deus há de nos perdoar e de nos dar uma nova chance. Existe muitos entre todos os deportados que, sinceramente, desejam voltar para Jerusalém. Até nós vemos nos Salmos aquele refrão que volta sempre, né? Que a minha língua se cole ao céu da boca se eu me esquecer de Jerusalém. Engraçado, né? Era uma maneira de dizer e de falar pensando e pedindo a Deus que não os deixasse esquecer da cidade santa. O povo alimentava o desejo do retorno, alimentava o sonho de poder dar culto a Deus de novo no templo que tinha sido arrasado pelos babiloneses. Aí vem a grande pergunta, né? Tudo aquilo que estava no templo, o que aconteceu? Né? Sobretudo a Arca da Aliança, que se a gente se lembra bem, na Arca da Aliança tinham sido colocadas as tábuas da lei, a vara de Jessé e um pote com o maná. Era isso que estava dentro da arca, que era conservada no Santo dos Santos, com uma tampa na qual estavam esculpidos, né, dois querubins, havia a estátua de dois querubins, em cima das quais o povo cria que Deus se manifestava e ali a glória de Deus refugia. Quando tomam o templo, os invasores não compartilham da fé do povo de Deus. E eles pegam a arca como um objeto precioso, porque a arca era de ouro. E o tampão da arca todo recoberto de ouro, os querubins feitos de ouro, era um objeto maravilhoso e ambicionado. E é engraçado ver que existem muitas teorias e muita especulação sobre o final dessa arca. Que fim levou essa arca? Qual é a última palavra sobre este objeto tão precioso, tão artístico, mas também tão sagrado para o povo de Deus? Praticamente são três as teorias que falam, depois da destruição do templo, sobre o paradeiro da arca. Uma primeira teoria diz que a arca foi levada para a Babilônia, junto com os outros objetos de ouro do templo, e como a Babilônia, né, foi conquistada posteriormente por outros impérios, os persas, os macedônios, os partos, os medas, né, todo o tesouro da Babilônia, incluindo possivelmente a Arca da Aliança, o tesouro do Templo de Jerusalém, pode ter tido um paradeiro incontável, né? Pode ter sido derretida para fazer moeda, pode ter sido incorporada a outros tesouros, pode ter sido vendida, né? E assim desapareceu ao longo do tempo.
Só que não existe nenhuma prova ou nenhuma evidência sobre esse paradeiro do transporte da arca para a Babilônia. Uma segunda teoria diz que os babilônicos ou babiloneses, né, de fato pegaram a arca e ali estraçalharam, dividindo os pedaços como despojos. Então, a arca, que era uma peça grande, artística, bonita, serviu como botim para os soldados. O pessoal, na posse daquele ouro, quando entra no templo, quando entra na cidade de Jerusalém, divide aquilo que encontra. Mas também não existe nenhuma prova sobre isso, não se encontrou nada escrito sobre isso, nada que possa confirmar essa segunda teoria. Mas existe uma terceira teoria, né, que é a que mais alimenta mistérios, né, ao longo dos séculos. Essa terceira teoria diz que o profeta Jeremias mandou que se escondesse a arca num monte, numa caverna, num lugar desconhecido, até que Deus um dia reúna o seu povo disperso e use de misericórdia com o seu povo, fazendo com que descubram essa arca. Muito bem. Nós temos um texto bíblico, né, que fala dessa orientação de Jeremias. Vamos abrir aí a nossa Bíblia. É o segundo livro de Macabeus. Quem tem Bíblia católica, né? Porque vocês sabem que os protestantes não têm o livro dos Macabeus. Segundo livro dos Macabeus. Vamos abrir aí. Segundo Macabeus, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Segundo Macabeus 2, 1 a 8. Segundo Macabeus 2, 1 a 8. Quem gostaria de ler para nós, por favor? Segunda Macabeus 2, de 1. A Acha, 8. acha- isso. Acha-se escrito nos documentos relativos ao profeta Jeremias, que foi ele quem ordenou aos cativos tomar o fogo, como se acaba de contar. E que o profeta, dando-lhes um exemplar da lei, lhes recomendou não esquecerem os mandamentos do Senhor e não se deixarem seduzir à vista dos ídolos de ouro e prata, ou dos ornamentos dos quais estavam ornados. Conjurou-os, entre outros avisos, a não afastarem a lei de seu coração. O escrito mencionava também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando subisse a montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhes que este lugar ficaria desconhecido, até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Então revelará o Senhor o que ele encerra, e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem, semelhante que apareceu sobre Moisés. E quando Salomão rezou para que o templo recebesse uma consagração magnífica. Muito bem, obrigado. Então vejam, apoiado nesse texto bíblico, se criou uma série de lendas sobre o paradeiro da arca, dizendo que ela está escondida em algum lugar dentro de uma montanha que só Deus conhece. E que, na hora certa, na hora em que Deus reunir de novo o seu povo, esse lugar será revelado e a arca será encontrada. Vocês podem imaginar, não é? Ao longo dos séculos, quando se escreveu
e quanto se falou sobre essa arca. Inclusive, muita ficção foi feita, né? Quem não se lembra do Indiana Jones, né? Mas, enfim, é um grande mistério o paradeiro da Arca da Aliança. Sobre o candelabro de sete velas, né, nós teremos no segundo templo, né, o templo que será construído depois, um registro histórico muito interessante. Inclusive está aqui, no Arco de Tito, em Roma, um relevo que mostra os romanos transportando este candelabro. Então, veja, isso é uma prova histórica de que o candelabro se encontrava no segundo templo, certamente uma reconstrução, e que foi levado embora do templo pelos romanos. Dos objetos do primeiro templo, nós não sabemos nada. A arca, inclusive. Então, todas essas três teorias, elas não são provadas, a não ser esse terceiro documento, essa terceira teoria, que é alimentada aqui pelo texto bíblico que nós lemos do livro dos Macabeus. Mas isso também não é que seja muito importante para a nossa fé. Se alguém encontrasse a Arca da Aliança hoje, o que, que mudaria na nossa fé? Nosso Senhor Jesus Cristo é a lei, a nova lei, ele é o nosso lugar de encontro com Deus, por isso que nós não precisamos de templo de Jerusalém para nos encontrar com Deus, como os judeus precisavam no Antigo Testamento. Jesus, inclusive, é templo, sacerdote, altar, cordeiro. E nós o temos na Santíssima Eucaristia cada vez que celebramos a missa. Então, para nós, sinceramente, é indiferente se um dia esta arca da aliança será encontrada ou menos. É óbvio, né, que ali está o testemunho da presença de Deus, da história de Deus no Antigo Testamento, mas em Jesus, né, a arca da aliança acaba se tornando, né, algo extremamente relacionado com a antiga lei, com a antiga aliança. Existe uma interpretação dos padres da igreja, inclusive muito bonita, que diz Maria é a arca da nova aliança. Porque assim como a arca no Antigo Testamento continha o testemunho da lei de Moisés, da aliança de Deus feita em Moisés, no Novo Testamento, Maria leva dentro de si, né, na sua gravidez, a nova e eterna aliança instaurada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim fica terminada essa parte, né, que conta para nós, do ponto de vista histórico, o final dos reinos do Sul e do Norte e o começo do exílio. Agora nós vamos passar para um quadro que a Duda vai nos apresentar, falando para nós sobre um salmo muito importante, uma oração que o povo de Deus fazia. Vamos lá, Duda, agora é com você. Boa tarde a todos. Padre Marcelo, vou precisar de liberação para compartilhar minha tela aqui como co-host. Senhora, já feita. Deu Só certo um aí? minuto. Deixa eu ver se vai. Não, ainda não está liberado. Agora sim. Agora sim. Então, me confirmem aí se estão vendo a tela cheia. Deixa eu só achar. Certo? Opa, Então, vamos lá, pessoal. Nesse quadro do Bibliarte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse salmo, como o Padre Marcelo já nos apresentou, Salmo 137, que fala dos rios aí, nos rios da Babilônia. Então, eu começo inicialmente por esse salmo, né, que é uma linda prece, e depois vou falar um pouquinho sobre algumas músicas que foram inspiradas nele. Na beira dos rios da Babilônia, nós nos sentamos a chorar com saudades de Sião. Nos salgueiros ali perto penduramos nossas cítaras. Lá, os que nos tinham exilado pediam cânticos, canções alegres, os nossos
opressores. Cantai para nós um cântico de Sião. Como cantar os cânticos do Senhor em terra estrangeira? Se eu te esquecer, Jerusalém, fique paralisada a minha mão direita. Minha língua fique colada ao paladar. Se eu perder tua lembrança, se eu não puser Jerusalém acima de qualquer outra alegria. Lembra-te, Senhor, contra os filhos de Edom, do dia de Jerusalém. Eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até os alicerces. Filha de Babilônia, devastadora. Feliz quem te devolver o mal que nos fizeste. Feliz quem agarrar e esmagar teus recém-nascidos contra a rocha. Bom, do que se trata esse salmo, né? Tem várias reflexões que nós podemos fazer. A primeira delas se trata aí de um judeu antes de Cristo, talvez até mesmo um levita, que fala para e por sua comunidade, relembrando o exílio da Babilônia que ocorreu entre 597 e 538 antes de Cristo. Portanto, é necessário aí um pouco de história e geografia. Depois de tentar chegar a um acordo político com o reino de Judá, a sua casa governante, o rei Nabucodonosor, ou Nabuco, sitiou Jerusalém, Sião, várias vezes e finalmente conquistou-a, destruiu-a pela metade. Ele derrubou o templo de Yahvé, massacrou algumas pessoas e deportou outras para a escravidão na Babilônia. A Babilônia era uma cidade grande e magnífica, com cerca de 4 quilômetros de diâmetro às margens do rio Eufrates e dos seus canais. Uma vasta torre do templo até o céu, que era situada, diziam que um arranha-céu, embora com apenas 30 ou 40 metros de altura. Há uma lembrança dela na Torre de Babel de Gênesis 11, com uma porta esplêndida, com o nome de Deus, da deusa Icatar, com talvez 1 milhão de habitantes. Agora está em ruínas e se localiza perto da atual Bagdá. Contribuíram também aí nesse salmo ferozmente a conquista dos habitantes de Edom, os eternos inimigos dos judeus naquela época e que habitavam a região sul do Mar Morto. No Salmo, eles são chamados de filhos da devastadora Babilônia, ou talvez já devastados, no sentido de seus aliados. Para os judeus, esse foi um terrível período desolador, não apenas para sua força política e militar, mas também para religião e fé. Até mesmo o seu Deus agora parecia derrotado e não confiável em comparação com os deuses babilônicos. Tudo isso está bem refletido na Bíblia, especialmente nos livros de Jeremias e no maravilhoso Lamentações. Na Babilônia, no início, os exilados são obviamente tratados como inimigos e escravos. Mas depois, como também aparece no Salmo, o tratamento se torna um pouco mais brando e respeitoso, e com alguma cooperação mútua. Os babilônicos precisam das proezas dos judeus para a intensa vida social e artística da capital. Por outro lado, aqueles que foram deportados aceitam a realidade enquanto esperam por mudanças e retorno. Apoiados por profetas como Jeremias, Ezequiel e os discípulos de Isaías, e uma nova fé no Deus do país. O retorno começara em 537 após o decreto de Ciro, rei dos persas, que substituiu os babilônicos. E entrando um pouquinho aí na arte relacionada com esse salmo bíblico, então, relembrando, esse salmo é um dos mais musicados da história, e a gente tem 3 interpretações. A primeira delas, uma ópera, a ópera Nabucco, né, de 1842, de Giuseppe Verdi, que certamente dura horas, né? Não tem como eu trazer um trecho aqui para vocês, mas nós temos 2 interpretações certamente conhecidas aqui por todos.
A segunda delas é um grupo de rock, The Melodians, que tem uma interpretação em 1969 e também uma música do Padre Zezinho em 1970. Então, aqui nós temos essas três distinções e eu trouxe para vocês aqui um trechinho da música aí do The Melodians e também do Padre Zezinho para a gente ilustrar. Cantar em inglês, né? By the rivers of Babylon, where he sat down, and there he wept when he remembered Zion. 'Cause the wicked carried us away captivity, required from us a song. E agora, então, o trechinho, né? Certamente esse aqui nós conseguimos acompanhar e refletir junto essa melodia, então, do Padre Zezinho. Nos rios da Babilônia, às suas margens andei, nos seus salgueiros pendidos, arrependido chorei, juntei ao rio meu pranto, salgueiro eu deixei minha guitarra e meu canto, em minha terra eu cantei, nasceu a flor e o espinho, onde eu pisei e dancei, longe sem ver o meu ninho, não mais sorri nem amei. Bom, depois um trechinho aí dessas melodias, eu encerro um pouquinho dessa análise, trazendo então a importância, né? Teologicamente, os salmos eles abrangem uma vasta gama de emoções humanas e verdades divinas. Eles expressam temas de adoração, contrição, ação de graças e súplica. Este espectro emocional torna os salmos singularmente adequados à expressão coral, que muitas vezes busca então transmitir sentimentos profundos, comunitários e pessoais através da música. Em conclusão, à medida que continuamos a interpretar e reinterpretar essas canções antigas, elas nos lembram do poder da música para transmitir os anseios mais profundos da alma humana e as verdades atemporais do divino. Então, fica aí o convite para que a gente possa depois refletir com calma esse belíssimo salmo. É isso, pessoal. Obrigada a todos. Obrigado, Duda. Duda que está carregando em si o Pedro, que está para chegar, hein, Duda? Se Deus quiser, falta pouco. Falta pouco. Muito bem, pessoal. Então, vocês veem assim, como que a vida no exílio foi uma vida cheia de saudade, né? Os judeus mais devotos sentiam saudade de Jerusalém, vontade de voltar para Jerusalém, né? Penduraram as harpas nos rios da Babilônia e ficaram ali sentados, chorando, esperando a manifestação de Deus. Muito bem, Euclides, agora é com você. O que que vem proximamente para o nosso estudo bíblico? Boa tarde, boa noite. Então vamos ver o que a gente tem para a próxima semana, né? Nessa 33ª semana,
nós vamos continuar acompanhando os acontecimentos narrados no segundo livro de Reis e terminaremos o livro do profeta Isaías. Com a morte de Sargão, rei da Assíria, seu filho Senaqueribe assumirá o trono. Será sob seu reinado que os confrontos entre Judá, Reino do Sul, e os poderes expansionistas do Império Assírio atingirão o seu clímax. Ezequias, percebendo que Senaqueribe é um rei menos habilidoso que seu pai, será tentado a entrar em uma perigosa aliança com o Egito. Mas o profeta advertirá que só em Deus existe segurança. Como profetizara Isaías, a ajuda do Egito não chegará, e o resultado dessa rebelde atitude levará Senaqueribe a uma campanha de subjugação. Atacará as cidades fortificadas do reino de Judá, sitiando a sua capital, Jerusalém. Em atitude de oração e penitência, o rei de Judá subirá ao templo e enviará um destacamento ao profeta Isaías, pedindo-lhe que interceda junto a Yahvé. Como resposta, Isaías exortará Ezequias a não temer as ameaças de Senaqueribe e anuncia-lhe que, em consequência de um espírito que Yahvé insuflará no rei da Síria e de uma notícia que ouvirá, este regressará à sua terra, onde Yahvé o fará perecer pela espada. Diante desses acontecimentos de opressão, frustração, desespero, falta de perspectivas, de desconfiança em relação ao futuro, Isaías anunciará em Judá que Yahvé chamará um servo, com a missão de reerguer as tribos de Israel. Sofrerá grande resistência, morrerá por muitos, mas o Espírito de Yahvé estará sobre ele, o ungirá, e este servo triunfará, restabelecerá a justiça e trará a libertação de Israel. Por fim, se manifestará a realeza de Yahvé. O povo entoará um cântico festivo e celebrará a misericórdia infinita de Yahvé. É isso, minha gente. Preparem-se para esses novos momentos que serão lidos durante a próxima semana. Muito bem. Muito obrigado, Euclides. Obrigado por nos mostrar o panorama daquilo que virá. Bom, nós vamos encerrar a nossa reunião. Então, gostaria de convidar a Regina Célia, para fazer a oração final. Semana que vem, se Deus quiser, vou estar lá com a Jeruse e com a família dela, na Alemanha. Vamos transmitir lá da casa da Jeruse e do Gabriel com as crianças, perto de Stuttgart. E aí nós vamos ter um encontro com algumas famílias brasileiras lá em Schoenstatt na semana de finados. Se Deus quiser, estaremos por ali. Vão se preparando, né, para a gente começar a mexer o doce aí com a árvore de Jessé e daqui a pouquinho é hora de preparar o Natal, né? E aqui no Teófilos nós fazemos essa preparação com o repasso do nosso estudo bíblico através da árvore de Jessé, uma antiga tradição. Muito bem, eram esses os avisos para hoje. Regina Célia, com você a oração final agora e depois a bênção. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Eu escolhi uma oração da... Vocês estão me ouvindo? Então, Sim. é uma oração da Virgem do Rosário. Como eu fiz um propósito esse ano, e eu estou cumprindo, e recebi um grande milagre esses dias, então eu escolhi essa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Maria, Rainha do Santo Rosário, amável soberana do meu coração, aceita com benevolência a oração que te faço.
que teu amor entre em meu coração e no coração de todos os que te honram com a recitação do Santo Rosário. Desejo que todos os homens conheçam os prodígios e as graças que concedeu nas tuas igrejas e nos teus santuários. Que todos te amem e sintam o poder da tua intercessão e o fruto de tuas abundantes graças. Concede que todos os pecadores, aos teus pés, se arrependam e reencontrem Jesus, fonte da paz e da verdadeira felicidade. Ó Mãe do Rosário, consegue junto a Jesus aquilo que não podemos combater por nós, e consolai-nos das intempéries da vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então que Deus abençoe a todos. Supliquemos essa bênção para nós e as nossas famílias nesse domingo das missões, para todos os missionários e missionárias, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado ao Jackson, obrigado a todos os que participaram hoje. Uma mensagem para o nosso querido Vinícius, que esteja dando tudo certo no seu trabalho aí, sentimos muito a sua falta no dia de hoje. Um abração para todos, boa semana!